Você sabia que havia uma civilização antiga que existia antes mesmo dos romanos, cuja religião é considerada um dos sistemas de crenças mais profundos e ricos da história do mundo antigo? A religião etrusca, que surgiu no coração da Itália antiga, era repleta de mistério e rituais incomuns que conectavam os seres humanos aos deuses. Os etruscos acreditavam que tudo ao seu redor, desde o trovão no céu até o voo dos pássaros, trazia uma mensagem dos deuses. Eles praticavam a adivinhação por meio da leitura das entranhas dos animais e da observação de relâmpagos para interpretar a vontade dessas divindades. Neste vídeo, mergulharemos no mundo da religião etrusca, explorando seus deuses misteriosos, seus rituais de adoração e como esse sistema de crenças influenciou a religião romana, bem como a política e a vida cotidiana. Para saber mais detalhes, siga-nos até o final. E não se esqueça de nos apoiar curtindo o vídeo e inscrevendo-se no canal para que você não perca nenhum conteúdo novo. Na história da Europa, muito antes de o Império Romano alcançar a glória, existia uma civilização misteriosa conhecida como etruscos. Essa civilização floresceu em uma região chamada Etrúria, localizada no que hoje é a Itália Central. Os etruscos não eram apenas um povo avançado nos campos da arte e da engenharia. Eles também eram seguidores de uma religião única e complexa que se distinguia por sua natureza misteriosa e simbólica. Esse sistema de crenças deixou uma marca sutil, porém profunda, na civilização romana que se seguiu. A religião etrusca não era simplesmente um reflexo de suas crenças espirituais, mas um espelho de sua compreensão do mundo, da vida e da morte e do próprio destino. Os etruscos acreditavam em um universo repleto de forças sobrenaturais e deuses que governavam a natureza e o destino. Seus deuses não eram seres abstratos e distantes, adorados de longe. Em vez disso, eles eram poderes próximos e sempre presentes que influenciavam a vida cotidiana e exigiam rituais precisos para ganhar seu favor ou evitar sua ira. Sua determinação em entender a vontade dos deuses levou-os a dominar as artes da adivinhação e da profecia, a tal ponto que a adivinhação etrusca tornou-se mais tarde uma das mais importantes tradições religiosas adotadas pelos romanos. Uma das características mais marcantes da religião etrusca era sua forte crença de que o universo era organizado de acordo com uma ordem divina precisa e inquebrável. Eles acreditavam que os deuses haviam estabelecido um sistema fixo que não poderia ser alterado. Tudo, desde o nascimento de uma pessoa até sua morte, tinha seu tempo e lugar determinados. Os etruscos se consideravam um povo escolhido a quem foi confiado o dever sagrado de interpretar as mensagens dos deuses e transmiti-las à humanidade. Um dos conceitos mais fascinantes da religião etrusca era a crença de que cada civilização tinha um número específico de eras ou ciclos de tempo predeterminados pelos deuses. Acreditava-se que os próprios etruscos tinham direito a 10 desses ciclos e que, ao final de cada ciclo, ocorreriam eventos importantes que alterariam o curso da história. Essa visão fatalista do mundo transformou a religião etrusca em algo mais do que um sistema de adoração. Tornou-se uma ciência misteriosa para entender o tempo, o destino e o destino final das civilizações. Os etruscos adoravam vários deuses, cujo poder e importância variavam. Algumas dessas divindades se assemelhavam muito aos deuses dos gregos e romanos, enquanto outras permaneciam nitidamente locais e profundamente misteriosas. Entre os principais deuses estava Tinia, o deus do céu e do trovão. Ele é frequentemente comparado ao deus romano Júpiter e ao grego Zeus. No entanto, para os etruscos, Tinia era muito mais do que um deus das tempestades. Ele era considerado o governante supremo do universo, supervisionando a ordem cósmica e determinando o destino da humanidade. Ao lado dele estava a deusa Eune, comparável à Juno romana, que era adorada como a deusa da maternidade e do casamento. Outra divindade importante era Minerva, a deusa da sabedoria e da guerra, que representava o intelecto, a estratégia e o planejamento cuidadoso, muito parecida com a deusa grega Atena. Entretanto, a religião etrusca não se limitava apenas às principais divindades. Ela era rica em seres simbólicos que incorporavam meus conceitos de vida, morte e vida após a morte. Uma dessas figuras era Charon, que aparecia em pinturas de paredes funerárias como uma criatura aterrorizante com um rosto assustador, responsável por escoltar as almas para o submundo. Outro era Vant, um ser alado que combinava compaixão e pavor.
Vant frequentemente aparecia nos momentos de morte, atuando como um guia para a alma em sua jornada para a vida após a morte. Esses seres não podem ser classificados como deuses no sentido tradicional, mas desempenharam um papel espiritual profundo na formação da visão etrusca da morte e do que está além dela. As práticas religiosas etruscas eram profundamente cercadas de símbolos e sinais. Os sacerdotes eram conhecidos por sua capacidade de interpretar a vontade dos deuses observando fenômenos naturais, especialmente relâmpagos, e examinando as entranhas de animais sagrados. A inspeção de fígados de ovelhas era um dos métodos mais importantes de adivinhação, pois acreditava-se que o fígado era o centro da alma. As descobertas arqueológicas revelaram o famoso fígado de Piacenza, um modelo de bronze dividido em seções simbólicas, usado para identificar os domínios de vários deuses no céu. Esse artefato reflete a extraordinária precisão e complexidade do sistema religioso etrusco. Esses deuses eram adorados por todas as camadas da sociedade etrusca. A religião estava profundamente enraizada em todas as classes sociais, de governantes a fazendeiros. Os rituais religiosos eram praticados diariamente. As estações agrícolas estavam ligadas a festivais e oferendas, e até mesmo a arte etrusca refletia claramente a influência religiosa por meio de pinturas, entalhes e esculturas. A religião etrusca não estava confinada a uma elite sacerdotal. Em vez disso, era um tecido unificador que conectava todos os membros da sociedade. No entanto, apesar de sua profundidade e complexidade, a religião etrusca desapareceu gradualmente do cenário histórico, deixando para trás apenas resquícios dispersos e deuses lembrados principalmente por meio de textos romanos ou retratados nas paredes das tumbas. A principal razão para esse desaparecimento foi a ascensão do Império Romano e sua absorção política e cultural da Etrúria. Com o passar do tempo, os romanos adotaram muitos deuses etruscos e os incorporaram à sua própria mitologia, o que acabou levando à perda da identidade original dessas divindades, ao desaparecimento de textos escritos e manuscritos religiosos, e contribuiu ainda mais para o desaparecimento da religião etrusca. Os etruscos dependiam muito da transmissão oral e da escrita simbólica, e quando seu idioma desapareceu, grande parte de seu significado se perdeu. Seus livros sagrados não estavam disponíveis ao público, mas eram mantidos nos templos ou nas mãos de sacerdotes especializados. Com o colapso dos centros religiosos após o domínio romano, essa rica herança espiritual foi amplamente apagada. Apesar de tudo o que foi perdido, as inscrições, estátuas e tumbas que sobreviveram revelam que a religião toscana estava longe de ser um conjunto primitivo de rituais. Era uma filosofia espiritual completa, que via o mundo como um sistema de símbolos em que tudo tinha um significado e uma mensagem divina. Os deuses da Etrúria não eram apenas objetos de adoração. Eles representavam a luta da humanidade contra o desconhecido e sua busca incessante para entender as forças ocultas que moldam o destino. Uma das características mais marcantes da religião etrusca era sua profunda conexão com a magia e a adivinhação. Os etruscos viam o mundo como um lugar repleto de sinais e presságios enviados por poderes divinos, e seus sacerdotes possuíam conhecimento avançado na interpretação dessas mensagens. Eles acreditavam que o universo era dividido em regiões sagradas, cada uma governada por deuses diferentes, e que qualquer evento natural, desde raios e trovões até o nascimento de um animal deformado, trazia uma mensagem oculta dos céus. A interpretação desses sinais era função dos haruspices, sacerdotes altamente treinados que dominavam a arte de ler fígados de animais e sinais celestiais. Essa capacidade de ler a vontade divina por meio de fenômenos físicos pode ser considerada uma forma de magia organizada, não baseada em superstição, mas em um sistema estruturado de símbolos e significados. A magia, no entanto, não se limitava a prever o futuro. Ela também era usada em rituais diários. Acredita-se que algumas práticas etruscas envolviam feitiços escritos em pergaminhos ou inscritos em vasos de cerâmica, que eram então enterrados ou queimados para atrair boa sorte ou afastar espíritos malignos. Esses feitiços geralmente estavam ligados a lugares ou túmulos sagrados e eram realizados em horários astrológicos escolhidos com precisão, indicando uma profunda compreensão do movimento das estrelas e sua influência na alma humana. O lado mais sombrio da religião etrusca está associado ao sacrifício humano. Embora as evidências arqueológicas dessa prática permaneçam escassas e altamente debatidas, algumas fontes romanas sugerem que os etruscos, em ocasiões raras e excepcionais, realizavam sacrifícios humanos como uma oferta suprema aos deuses.
Esses rituais eram supostamente realizados em momentos de extremo perigo, como a eclosão de guerras ou grandes desastres naturais, e acreditava-se que eram conduzidos sob a supervisão de sacerdotes e de acordo com regras rígidas. A existência de valas comuns e vestígios de rituais de sangue em determinados locais etruscos levanta sérias questões sobre a realidade dessas práticas, especialmente considerando que rituais semelhantes estavam presentes em outras civilizações contemporâneas. Outra característica central dessa religião era sua profunda crença na morte e na vida após a morte. As tumbas etruscas revelam uma concepção rica e vívida do mundo do além, frequentemente retratando divindades que guiam as almas para a próxima vida. A vida após a morte não era vista como uma existência puramente espiritual, mas como uma jornada regida por leis divinas que exigia uma preparação cuidadosa por meio de rituais, oferendas e ferramentas mágicas. Por esse motivo, as tumbas etruscas eram decoradas com pinturas nas paredes que contavam histórias mitológicas e ilustravam os rituais realizados para garantir a passagem segura da alma. Além do mistério da religião etrusca, há o fato de que ela nunca foi totalmente registrada em um idioma que possamos entender hoje. Os poucos textos etruscos que sobreviveram estão escritos em um idioma que não foi completamente decifrado, deixando muitos de seus rituais e nomes divinos como enigmas vivos. Esse silêncio linguístico apenas aumentou a aura de magia que envolve suas crenças e deixou a porta aberta para especulações e mitos. Apesar do desaparecimento da religião etrusca e de sua absorção pela cultura romana, sua influência nunca desapareceu totalmente. Vários conceitos mágicos e divinatórios, como a leitura do fígado e a interpretação de raios, foram absorvidos pela religião romana e acabaram se tornando parte dos rituais oficiais do Estado no Império Romano. Esses sacerdotes eram conhecidos como haruspices, uma classe sagrada que só podia ser acessada por aqueles que passavam por um longo treinamento religioso e possuíam conhecimento preciso das tradições ancestrais. Eles herdaram suas técnicas de livros sagrados atribuídos a um ser mítico chamado Tejas, que, segundo a lenda, emergiu da terra para ensinar aos humanos as artes da adivinhação e a interpretação de sinais divinos. De acordo com o mito, Tejas instruiu os etruscos sobre como ler e interpretar os sinais da natureza, e esse conhecimento era considerado um dos segredos mais preciosos revelados apenas ao sacerdócio. Um dos rituais mais surpreendentes de sua religião era a prática do haruspice, a arte de ler o fígado de animais depois que uma ovelha ou outro animal sacrificado era abatido. O fígado foi cuidadosamente removido e examinado em detalhes. Sua forma, cor, marcações, curvas e divisões internas foram todas meticulosamente estudadas. O fígado não era visto como um mero órgão físico. Acreditava-se que ele era um espelho dos céus e um reflexo da vontade divina. Para ajudar na interpretação, os padres usaram um modelo de bronze conhecido como fígado de Piacenza. Dividido em pequenas seções, cada uma associada a um deus específico, esse modelo serviu como uma chave para decodificar o fígado real e vincular cada sinal à sua divindade correspondente. Essa arte notável não se baseava em adivinhações, mas em um sistema religioso rigoroso fundamentado em observação, comparação e simbolismo. Cada marca no fígado tinha um significado, e cada significado era combinado com outros para produzir uma profecia ou mensagem divina. Os sacerdotes não se limitavam apenas à leitura do fígado. Eles também interpretavam os relâmpagos, sua direção e tempo, bem como o comportamento dos pássaros, eclipses e até mesmo as formas das nuvens. Tudo na natureza era considerado uma fonte de mensagens, e o sacerdote era o intérprete designado desses sinais. O papel do sacerdote etrusco se estendia muito além do templo e entrava no coração da política. Nenhuma decisão importante, seja relacionada à guerra, à construção ou à agricultura, era tomada sem consultar os sacerdotes. Eles eram chamados para determinar dias auspiciosos, para avaliar se os deuses estavam satisfeitos ou para alertar os governantes sobre uma possível ira divina. Mesmo em questões pessoais, como casamento ou parto, as pessoas buscavam suas interpretações do destino. Seu status elevado não era apenas religioso. Eles exerciam uma influência significativa no sistema social, eram tratados com profundo respeito e eram considerados líderes espirituais. Embora a maior parte do conhecimento desses sacerdotes tenha se perdido com o tempo, com o desaparecimento da língua etrusca, os romanos adotaram muitas de suas tradições. Os sacerdotes romanos continuaram a usar técnicas semelhantes às praticadas pelos haruspices. Assim, as raízes dessas tradições etruscas permaneceram incorporadas à religião romana,
embora reinterpretadas por meio de uma nova estrutura cultural e linguística. Os sacerdotes da Etrúria continuam sendo um símbolo de uma civilização que não baseava sua religião apenas na fé, mas em uma conexão precisa entre o mundo material e o reino invisível. Eles olharam para as entranhas de uma ovelha como os estudiosos olham para os mapas, vendo sinais, caminhos e destinos dentro deles. Eles acreditavam que o mundo era um livro aberto, que só podia ser lido por aqueles que possuíam as chaves da interpretação. E somente eles tinham essas chaves. No silêncio de túmulos, estátuas e inscrições remanescentes, seus sussurros ainda parecem persistir, como se continuassem a prever o que ainda está por vir, esperando que alguém entenda sua linguagem mais uma vez. E assim chegamos ao fim de nossa exploração do mundo da religião etrusca, que desempenhou um papel central na vida cotidiana dos etruscos e teve uma profunda influência na religião romana e nas civilizações que se seguiram. Embora muitos detalhes de suas crenças tenham se perdido com o tempo, seu legado ainda ressoa no coração da história. Aqui chegamos à conclusão de nossa discussão. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino de notificação. Estamos ansiosos para vê-lo em um novo documentário.